Capítulo 2, como será a segunda vinda de Cristo? Nesse estudo sobre a vinda de Cristo em glória, no fim da grande tribulação, no início do milênio. O número 1 diz, será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, quando Jesus deu essa descrição, é claro que ele está falando de uma manifestação gloriosa de Jesus. Mateus 24, 27 diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será uma manifestação em que todo olho o verá. O comentário diz, no arrebatamento foi de maneira invisível. Na segunda vinda, todo olho o verá. Então, no arrebatamento, ele atraiu a igreja, ele levou a igreja. E na sua vinda em glória, ele vem com a igreja para dar fim ao reino do anticristo e inaugurar o reino de Deus no mundo. Número 2, ele virá sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 24, eu vou ler os versículos 29 e 30 para ficar mais claro. Mateus capítulo 24, versículo 29, diz o seguinte, e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, Jesus está falando da grande tribulação, ou da grande aflição, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ou seja, aquela aflição que os israelitas estarão vivendo, eles vão presenciar também sinais do céu. Deus dará esses sinais até para um despertamento dos israelitas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse é o versículo 30. Então esse texto, ele já deixa bem claro essa manifestação gloriosa de Jesus para, claro, livrar Israel da ação do anticristo. O item 3 diz, virá com poder e grande glória. Eu separei aí para vocês Lucas capítulo 21, versículo 27. Vamos ler esse texto que diz, então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Neste momento estarão todos seguindo o anticristo. A descrição do Apocalipse é que durante a grande tribulação, no decorrer da grande tribulação, todas as nações vão se render ao anticristo. A princípio, principalmente Daniel, no capítulo 11, ele descreve que no princípio algumas nações estarão contra o anticristo, não se tornarão aliados dele, mas que depois o mundo estará numa posição que todos se renderão ao anticristo, querendo ou não. Porque se o anticristo surgir dos Estados Unidos, como eu suponho, já que os Estados Unidos é a potência número 1 do mundo, é bem provável que ele surja, né, como governador dos Estados Unidos, dessa potência número 1 do mundo. Também os Estados Unidos têm aquele símbolo, né, dos inimigos de Israel, a águia, que era símbolo da Babilônia, de Roma, da Alemanha, tá ok? E também é o símbolo dos Estados Unidos. Bom, número 4, virá como um laço. Eu separei aí Lucas capítulo 21, versículo 35, que diz o seguinte, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Por quê? Eles estarão acreditando na proposta do anticristo, e o Apocalipse descreve que o anticristo ele vai blasfemar contra Deus,
e a humanidade também estará blasfemando contra o Deus da Bíblia. Todos estarão contrários ao Deus da Bíblia. Mas a manifestação de Jesus, ela encerra essa proposta do anticristo e tudo que a humanidade, infelizmente, estava acreditando nele. Será de forma triunfante. Eu separei aí Mateus 24, versículo 30, que nos diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, se lamentarão principalmente pelo seguinte: eles poderiam já estar vivendo esse reino justo há muito tempo. Eles poderiam se render a Jesus hoje, toda a humanidade se converter e já viveriam um reino justo. Mas eles vão passar 7 anos de tribulação, 7 anos em que a peste vai tomar o mundo, as guerras. A Bíblia fala de morte de metade da população da Terra. Isso representa 4 bilhões de pessoas. Vocês vejam, o coronavírus em 2020, ele matou 1.800.000 pessoas. Pense o que é 1.800.000 para 4 bilhões de pessoas. Então hoje, se o mundo está assustado com esse percentual de morte do coronavírus, representa aí 2% das pessoas que ele contamina, na grande tribulação será 50%. Prosseguindo, número 6, será com os seus santos. Então, primeiramente, vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 4. Colossenses capítulo 3, versículo 4, nos diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, claramente, nesse texto, o apóstolo Paulo fala que essa manifestação de Jesus em glória, ela é uma manifestação que a igreja já vem com ele. Existe aquela corrente aí, principalmente liberais, infelizmente as igrejas reformadas, elas pregam isso, que a igreja passa pela grande tribulação, e até dizem que nós temos medo da grande tribulação. A questão não é essa. A questão é o que a Bíblia fala sobre a grande tribulação. A Bíblia tem uma descrição bem clara que a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja, ela já é vista no céu. Durante a grande tribulação, ela está no céu, nas bodas do Cordeiro. E aqueles que morreram durante a grande tribulação, eles ressuscitam em Apocalipse 20, versículo 4, já no início do milênio. Eles dizem que aquela ali é a única ressurreição, mas como? No capítulo 19, o capítulo anterior, João já vê a igreja no céu. E esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele é bem claro em dizer que essa manifestação de Jesus em glória, a igreja vem com ele. Bom, eu separei aí também Judas capítulo 1, versículos 14 e 15, que é uma profecia de Enoque do Antigo Testamento, que não está registrada no Antigo Testamento, mas nós sabemos que ela é verdadeira, já que Judas foi inspirado por Deus a citar essa profecia. O versículo 14 diz: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Por quê? Porque durante a grande tribulação, o anticristo e as nações, a humanidade, blasfemou contra Deus. Então,
ele está tendo exatamente uma revelação sobre esse momento dessa manifestação de Jesus para dar fim à grande tribulação e iniciar o milênio. Separei aí para vocês também 1 Tessalonicenses 3,13, que diz: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, essa vinda em glória de Jesus Cristo, os santos já se manifestam com ele. E o comentário que eu coloquei aí, ele diz: no arrebatamento a igreja subiu com Cristo. Agora ela vem com ele para guerrear na batalha do Armagedon. Bom, essa guerra na batalha do Armagedon, o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus vai vencer o anticristo pelo sopro da sua boca. O que simboliza isso? Simboliza uma vitória fácil, vamos dizer. Deus não precisa batalhar, ele nem entra na batalha. A batalha está ocorrendo entre Israel e o anticristo, o exército do anticristo. Mas, claro, não existe batalha entre Deus e Satanás, entre Deus e o exército do anticristo. Deus simplesmente ordena e todos eles caem por terra. A única questão, a batalha ainda ocorre porque Israel não cria em Jesus Cristo, então Deus também não tinha como protegê-los da ação do anticristo. Por isso que o anticristo, segundo a profecia, estará perto de destruí-los. Número 7, será com vestidura salpicada de sangue. O Apocalipse, no capítulo 19, descreve essa manifestação de Jesus. Ele está nas bodas do Cordeiro com a igreja, então ele desce. No versículo 13 está escrito: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele traz o sinal da morte na cruz, vestes salpicadas de sangue, e tem o poder de resgatar Israel, ou seja, ele comprou Israel com o seu sangue, e assim ele pode salvar Israel, livrando ele dessa investida do anticristo. E número 8, os judeus dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 35, Jesus Cristo diz: eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 35. Havia uma profecia no Salmo em que eles diriam, né? Essa expressão em hebraico, eles sempre pronunciavam Baruch Rabá Shem Adonai, porque, segundo a profecia, era o que eles diriam para o Messias. Mas eles não aceitaram, né, dizer bendito que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Shem Adonai, para Jesus Cristo. E quando o povo disse, os escribas e fariseus repreenderam o povo para que o povo não falasse. Mas ele era sim o Messias, tanto que morreu, mas ressuscitou, né, vive e voltará, e a sua volta está bem próxima. Nós podemos observar pelas profecias, as coisas que estão se cumprindo no mundo realmente nos mostram que Jesus está voltando.